Boa tarde. Muito boa tarde. Penso que todos me conseguem ouvir e que estamos em condições, desde logo técnicas, de começar esta audição. Julgo que sim. Nós também estamos a ouvir. Muito bem, muito obrigado. Então daremos início formalmente a esta audição. Eu começo por justificar aqui a minha presença nesta reunião enquanto coordenador dos trabalhos. É uma substituição temporária do deputado Tiago Barbosa Ribeiro e estarei, enquanto também membro deste grupo da legislação sobre o teletrabalho, a coordenar esta audição. Quero começar por cumprimentar os membros da delegação da UGT, da União Geral de Trabalhadores, Sr. Sérgio Monte e o Dr. Carlos Alves. Faremos esta audição da UGT no âmbito da apreciação na generalidade das iniciativas legislativas sobre o teletrabalho. Temos connosco os diferentes grupos parlamentares e seus deputados que irão intervir. A entidade visitante, neste caso a UGT, na intervenção inicial terá 15 minutos para uma intervenção inicial. Seguir-se-á uma intervenção de cada um das senhoras e dos senhores deputados de cada um dos diferentes grupos parlamentares e, no final, a entidade visitante terá mais 10 minutos para uma intervenção final. Posto isto, agradecendo novamente a presença e os contributos certamente muito importantes e relevantes que a UGT aqui nos deixará a propósito das diferentes iniciativas legislativas sobre o teletrabalho. Sem mais demoras, passo de imediato a palavra aos membros da UGT. Muito obrigado. Muito boa tarde, senhoras e senhores deputados. Eu começava por agradecer o convite para esta audição no âmbito deste grupo de trabalho e agradecer ainda mais o facto de nos terem permitido reagendar esta reunião, porque na data que foi primeiramente assinalada não nos era mesmo possível, por o facto de termos uma reunião de um órgão executivo com votações que era importante a presença de todos. Bem, dito isto, queremos dar nota, em primeiro lugar, que a UGT tem participado de forma ativa na discussão que, no âmbito do Livro Verde sobre o futuro do trabalho, tem sido efetuada na concertação social. Como sabem, os senhores deputados e as senhoras deputadas, este Livro Verde Futuro do Trabalho dá uma grande centralidade ao teletrabalho, embora assente, obviamente, na transição digital, a centralidade do livro vai para o teletrabalho. E, portanto, nesse âmbito já tivemos até a oportunidade de dar contributos por escrito que poderemos depois, entenderem os senhores e as senhoras deputadas, enviar para este grupo de trabalho. Bem, é nosso entendimento, com o devido respeito, que durante a pandemia o que se verificou em bom rigor não foi o teletrabalho, pelo menos como ele está concebido, ou como ele foi concebido no Acordo Quadro de 2002 no âmbito dos parceiros sociais europeus e que depois, ou mal ou bem, foi transposto para o Código de Trabalho em 2003. O que se passou durante esta pandemia, na nossa modesta opinião, foi mais uma espécie de trabalho à distância e todo ele, ou grande parte dele, se não a totalidade, realizada no domicílio do trabalhador e desde logo aí começaram os problemas com os riscos inerentes, nomeadamente não se cuidou de saber, ninguém sabia, se o trabalhador no seu domicílio tinha as condições de segurança e de saúde, ergonómicas, etc., eficientes para prestar esse teletrabalho. Mas nós compreendemos que tenha sido assim e que o Governo tenha decretado a obrigatoriedade do teletrabalho por duas razões que nos parecem ponderosas. Desde logo a primeira, que era retirar, digamos, pessoas, neste caso trabalhadores, do fluxo de transportes coletivos, sobretudo nas horas de ponta, que é de facto uma fonte de propagação por excelência, e mais a mais tendo em conta que do universo de mais de 1 milhão de trabalhadores que tiveram
em teletrabalho, mais de 40%, são os dados do Livro Verde, portanto, situavam-se na região de Lisboa, na área metropolitana de Lisboa e do Porto. Portanto, esta obrigatoriedade e esta excepcionalidade do teletrabalho originou a sua massificação, portanto, como disse há pouco, mais de 1 milhão de trabalhadores estiveram na prestação deste regime. Não houve, contrariamente àquilo que se refere no Livro Verde, não houve uma adesão maciça, porque não houve qualquer manifestação de vontade. Ao fim e ao cabo, foi obrigatório aderir a este teletrabalho. Portanto, esta massificação trouxe, digamos, ao de cima, trouxe à tona, passa a expressão, algumas lacunas que há, de facto, na regulamentação do teletrabalho, mas também trouxe outro sinal, que foi das arbitrariedades que são possíveis ainda cometer na aplicação deste regime. Ou seja, nós temos premente que ainda hoje muitas empresas, teimosamente, e apesar dos pareceres emitidos pela Autoridade das Condições de Trabalho e pela DGERT, pela Direção-Geral do Emprego e Relações de Trabalho, há empresas que teimosamente persistem em não pagar o subsídio de refeição aos trabalhadores em teletrabalho. Isto é desde já uma das matérias que urge clarificar em qualquer alteração legislativa que venha a ser efetuada. Mas mais do que isto, para o GT, o problema agora, ou a pergunta que se põe é que tipo de teletrabalho queremos no futuro? Em primeiro lugar, qual a dimensão que queremos para este teletrabalho? Queremos que seja mais de 1 milhão de trabalhadores, menos, porque isto não é despiciando a dimensão que o teletrabalho vier a assumir no futuro. E depois, a outra pergunta é se o presente, ou isto que aconteceu durante a pandemia, é um bom exemplo para que regulemos o futuro. Ora bem, nós diríamos que, na primeira pergunta, fazer desaparecer, entre aspas, mais de 1 milhão de trabalhadores no seu circuito normal durante o dia, trabalho, casa, trabalho, isto provocará certamente impactos socioeconómicos muito grandes que não estão equacionados, não estão analisados. Permito-me aqui dar o exemplo que é que nos transportes, dar o exemplo no pequeno comércio. Eu ainda há pouco tempo ouvia num debate numa rádio comerciantes de pequeno comércio de um centro comercial no centro de uma grande cidade a queixar-se precisamente da ausência dos trabalhadores que diariamente se deslocam naquele fluxo casa-trabalho, trabalho-casa. E, portanto, falar em teletrabalho no futuro, só em termos de legislação laboral, é importante, mas parece-nos que não é suficiente. Poderá ser discutido o teletrabalho numa grande dimensão, sem que haja uma discussão sobre o déficit que nós temos em políticas de habitação. Poder-se-á discutir o teletrabalho com uma dimensão muito grande no futuro, sem discutirmos a cobertura de rede em todo o território nacional. Eu sou do Minho, acho que o Sr. Deputado Nuno Sá também que está a presidir a Comissão, e lá na minha terra, quando lá vou e quero aceder à internet, tenho que esperar que passe a nuvem da parte da manhã e depois a nuvem da parte da tarde, porque durante o grosso do dia, muitas vezes, não tenho internet. Portanto, isto é de facto também sintomático da discussão que também deve ser feita relativamente a isto. E, portanto, nós entendemos que é necessário voltar ao teletrabalho dito normal, perdoa-se uma expressão, ou seja, aquele teletrabalho que está ainda regulamentado no Código do Trabalho, voltar a um teletrabalho com caráter voluntário, isto acho que é retomar esta voluntariedade, permitir que seja prestado em regime híbrido. Aliás, aqui podemos aprender muito com a experiência de outros países mais adiantados nesta temática, e que o regime híbrido é até para comatar alguns riscos psicossociais que todos sabemos que existem quando há um isolamento social prolongado do teletrabalhador. E uma outra questão, a possibilidade do teletrabalho ser reversível a cada momento, obviamente definindo os termos desta possibilidade de ser reversível.
Há, no entanto, dois critérios fundamentais que a UGT entende que devem informar a lei ou a alteração que vier a ser produzida. Desde logo que este regime de voluntariedade permita que o trabalhador não seja, digamos, motivo de qualquer sanção disciplinar ou qualquer discriminação, caso não aceite o regime de teletrabalho. E segundo, um outro princípio que nos parece fundamental, que é aquele de assegurar uma igualdade de tratamento entre o trabalhador presencial e entre o teletrabalhador. Isso parece que estes dois princípios são fundamentais e que devem constar da lei, da regulamentação nesta matéria. Depois, obviamente, muito se tem falado sobre a garantia dos direitos dos teletrabalhadores e desde logo um que veio à tona também durante esta pandemia, que é a questão da segurança e saúde do trabalhador, como é óbvio, mas também a questão dos acidentes de trabalho. Porque o conceito de teletrabalho, tal como ele está definido e como nós o entendemos, permite que o trabalhador possa alterar todos os dias o seu local de trabalho. Portanto, isto é uma matéria que nos parece pertinente para ser regulamentada. A questão da privacidade é outra que está em cima da mesa e nós pensamos que a maior parte, ou se não todas as propostas legislativas que estão em apreço na Assembleia da República se debruçam sobre esta matéria. Uma outra é a questão da remuneração, e aqui vou buscar há pouco a questão do subsídio de refeição. Nós sabemos hoje que eu vou utilizar uma expressão que não existe juridicamente, pelo menos no Código de Trabalho, mas o rendimento do trabalhador no final do mês é muitas vezes composto por prestações pecuniárias variáveis. E há aqui a tendência para que essas prestações não sejam pagas em teletrabalho. Não é só o subsídio de refeição, este é um exemplo. Como sabem, não é generalizado, porque não há, só há o subsídio de refeição quando há uma convenção coletiva que o aplique e que tenha sido negociada, mas esta questão da remuneração para nós é fundamental e articula-se com aquele princípio que há bocado enunciávamos de que tem que haver uma igualdade de tratamento entre o trabalhador presencial e o teletrabalhador. A outra questão que se nos oferece também como importante é a compensação devida ao trabalhador pelo acréscimo das despesas que poderá acarretar a prestação em regime de teletrabalho. Há uma ambiguidade na atual regulamentação, como é que se prova esse aumento de despesas, e acho que é uma oportunidade para clarificarmos que o trabalhador tem direito a esta compensação, como é que ela poderá ser definida ou não, porque também do contacto que temos tido e da experiência que temos ouvido de muitos teletrabalhadores nossos associados, o que é facto é que muitos tiveram acréscimo de despesas, nomeadamente de energia, consumíveis, etc, etc. Depois, o direito a desligar é outra das situações importantes e também carece de, digamos, clarificação, muito embora para nós o teletrabalhador tenha um horário de trabalho definido e tenha um período normal de trabalho também definido e, obviamente, há mecanismos no Código, na lei, que permite haver aqui alguma adaptabilidade dentro deste horário de trabalho e dentro do período normal de trabalho do teletrabalhador. Não escamoteamos também o papel crucial que a negociação coletiva tem nesta matéria. Nós achamos, por exemplo, que a negociação coletiva é um instrumento privilegiado para definir, por exemplo, num determinado setor ou numa determinada empresa, quais são as profissões, as categorias profissionais que são suscetíveis de ser exercidas em regime de teletrabalho. Isto é perfeitamente negociável. A negociação coletiva é um instrumento privilegiado para isto. Hoje, como sabemos, esta definição está a cargo. Esta definição é, digamos, unilateralmente definida pela empresa, pela entidade empregadora. Depois também a negociação coletiva é
o instrumento privilegiado para definir a atividade sindical na empresa, a atividade sindical que os sindicatos podem exercer junto dos teletrabalhadores, porque, como sabem, a distância é aqui digamos, um dado que complica este contacto, para, sobretudo, entendendo, como nós entendemos, que o sindicalismo deve ser um sindicalismo de proximidade e, portanto, que se evitem situações, como aparecem em algumas propostas, de regulamentos internos nas empresas e que por essa via de alguns regulamentos internos se venha, de facto, a contornar aquilo que é, digamos, a missão da negociação coletiva e das organizações representativas dos trabalhadores. É verdade, aqui temos que reconhecer, e já várias vezes isto veio à colação, que no passado a negociação coletiva não fez muito por esta matéria, isso é verdade, mas também é verdade que a própria legislação também não avançou muito desde 2003 sobre esta matéria, porque não havia necessidade, o teletrabalho era até aqui residual e, portanto, agora temos que nos debruçar com ela com outra acutilância, digo eu. Depois, por fim, não queríamos correr o risco, é uma preocupação que a UGT manifesta desde já, de com esta urgência que há de facto em legislar e em regulamentar, se corra o risco de, digamos, desvirtuar o essencial de um contrato de trabalho e substituir o que é o contrato de trabalho por uma mera prestação de serviços. Ou seja, nós não podemos permitir que haja uma separação ou que se separe o trabalhador daquilo que ele é na realidade. Ou seja, o trabalhador com um vínculo laboral, com um vínculo titulado por um contrato de trabalho. E é isso que, eventualmente, se poderá correr o risco e que nós entendemos que, neste momento que estão a discutir todas estas propostas, haja ainda oportunidade, e tenho consciência que assim fará este grupo de trabalho e os partidos na Assembleia da República, que, terminado também a discussão pública do livro verde que está em curso, salvo erro, até ao próximo dia 22, depois os contributos que forem recebidos possam ajudar a informar a legislação que vier a ser produzida pela Assembleia da República. Sr. Presidente, penso não ter esgotado os 15 minutos, ficava-me por aqui agradecendo ter-me dado a palavra. Muito obrigado. Rigorosíssimo na gestão do tempo e que agradeço e apelo a que assim todos consigamos. Agradeço ao Sr. Sérgio Monte, Secretário-Geral Adjunto ao UGT, esta intervenção e dou de imediato a palavra ao Sr. Deputado Fernando José, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Muito obrigado, Srs. Deputados, muito boa tarde. Começo por cumprimentar o UGT, nas pessoas do Sérgio Monte e do Dr. Carlos Alves, a quem agradecemos os contributos e a exposição sobre este tema tão importante como é o regime do teletrabalho. Como sabemos, o regime do teletrabalho data de 2003, está plasmado nos artigos 105 e seguintes do Código de Trabalho e, na altura, em 2003, este regime era um regime marginal, a sua regulamentação era incipiente no Código de Trabalho. De lá para cá, poucas foram as alterações produzidas ao nível da regulamentação do regime do teletrabalho e mesmo no âmbito da contratação coletiva temos escassas cláusulas convencionais sobre esta matéria. Temos algumas convenções coletivas que abordam a temática do teletrabalho, mas mesmo assim de forma marginal. Portanto, ao longo de várias décadas, um regime que estava previsto tinha uma regulamentação que era considerada suficiente, porque lá está, ele era marginal. Depois, aquilo que tivemos foi um acelerar da necessidade em olhar para este regime e essa necessidade resultou do facto de o atual contexto ter encontrado no regime do teletrabalho uma forma
de combater a pandemia. E, portanto, o regime do teletrabalho foi encontrado como uma das formas de combate a esta pandemia que entrou nas nossas vidas sem pedir licença. Face ao vazio legislativo, à pouca regulamentação, criou-se, e face ao vazio existente, deu-se aqui espaço a alguma imaginação de entidades empregadoras e todos fomos ouvindo algumas situações que, não estando regulamentadas, deram aqui um espaço à imaginação e que se acabou por resultar em alguns problemas nas relações laborais. A verdade é que cabe densificar este regime, e eu penso que nisso todos estamos de acordo. Cabe densificar o regime do teletrabalho, mas cabe densificar o regime não para o presente, mas para o futuro. Cabe olhar neste regime para o futuro e até como uma forma de potenciar a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. Este pode ser um instrumento importante, muito importante, para esse desígnio. Nesse contexto, e face ao vazio, volto a referir, legislativo e à necessidade de regulamentar, cabe perguntar ao GT se considera ou não relevante que a conclusão desta densificação do regime esteja concluída antes da obrigatoriedade, precisamente para não permitir um vazio após essa obrigatoriedade. Depois foi aflorado pelo Sérgio Monte, mas gostaria que pudesse aqui especificar um pouco melhor o papel da negociação coletiva, qual deverá ser o papel, qual a importância e a relevância do papel da negociação coletiva na regulamentação do regime do teletrabalho. E para já é tudo. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando José, e dou a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira, do Grupo Parlamentar do PSD. Obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento ao GT, ao Sr. Sérgio Monte e o Dr. Carlos Alves, portanto, que hoje nos ouvem no âmbito destas iniciativas, e começava por dar nota de alguns factos que, embora sejam públicos e notórios e que vêm muito de encontro àquilo que já disseram hoje nesta intervenção inicial, mas também no parecer por escrito que enviaram a quando da pronúncia sobre as iniciativas legislativas do teletrabalho, que o PSD concorda que a alteração de regimes legais e alterações profundas a regimes legais necessitam de maturação. E, portanto, gostava também de uma forma mais concreta sobre os vários diplomas, porque já estamos numa fase de discutir diplomas concretos, que se fizesse aqui luz sobre alguns princípios e também se clarificasse alguns aspectos. Primeiro, permitir-me-á, eu tenho que deixar aqui esta nota, não há vazio legal nenhum. E também houve aqui uma tentativa que se tem feito, involuntária provavelmente, de se confundir o teletrabalho ao longo deste período com aquilo que foi o trabalho obrigatório no domicílio por força de uma pandemia. E não pode nunca confundir-se o regime legal do teletrabalho, que desde 2003, aliás, tem sido Portugal um dos primeiros países da União Europeia a regulá-lo para o setor privado, também houve o caso da Itália para o setor público, mas sendo nós um dos países primeiros e pioneiros nesta regulação, a verdade, e gostava que me respondesse a isto, se o regime do teletrabalho que já existe, em termos latos, não cobre já as necessidades deste regime e, portanto, quais são aquelas abordagens que ainda são necessárias. Porque todas as questões que aqui nos foi colocando na fase inicial são aquelas que o PSD vem dizendo e as que também já constam da própria lei. Por um lado, o caráter voluntário, por outro lado, o pagamento das despesas, a equiparação do contrato de teletrabalho. Não queria dizer isto desta maneira porque pode gerar aqui uma confusão, que é o teletrabalhador é um trabalhador sujeito a todas aquelas são as regras do trabalhador, o horário de trabalho, portanto, onde já está incluído o direito a desligar, o tempo de trabalho, todas as normas, a participação sindical, tudo isso já está na lei atual. E, portanto, eu gostava de saber, dentro da lei atual, porque o PSD achou que se devia fazer apenas alterações cirúrgicas antes de haver uma grande ponderação sobre o regime, se a lei atual cobre ou não já estas necessidades. Ou se não estamos aqui a correr um risco, ao fazer regulamentação até excessiva, como foi dizendo aqui, de desproteger sim o teletrabalhador.
considerando como não sendo um trabalhador. E essa para nós é o erro de base de tudo aquilo que aqui se discute. Parece que um teletrabalhador não é um trabalhador, e como chamou o GT muito bem a atenção, inclusive no parecer escrito que nos mandou, que é a questão do parece que se quer confundir o teletrabalhador com um trabalho por objetivos e prestador de serviços. E isso é um dos riscos que, em termos daquelas que são as garantias da legislação do trabalho, nós não podemos correr para que não se confunda o regime do trabalho subordinado, que é disso que estamos a falar, com a prestação de serviços. E, portanto, gostava que nos dissesse até que ponto é que a lei atual não serve com alterações cirúrgicas. Ou se, também já agora, aquela que é na proposta do PSD, porque também o GT abordou esta questão, que é a questão das visitas ao domicílio do trabalhador quando seja no domicílio. Nas propostas, no geral, consta um horário pré-definido, o PSD optou por uma proposta onde conste aquele que é o horário de trabalho do trabalhador. Porque o trabalhador, o direito a desligar tem exatamente a ver com isso, nós parece-nos que deve ser coincidente o momento de fiscalização com aquele que é o momento da prestação de trabalho, consoante definido no seu contrato de trabalho. Bem como a questão do domicílio para efeitos de acidente de trabalho, que é uma das propostas do PSD e que nos parece que é muito importante para que não haja problemas, como acabou por se verificar, por força destas situações de acidentes de trabalho, que havia dúvida se deviam ser ou não considerados por força do local da prestação. Portanto, o PSD apresentou uma proposta para alterar esse aspecto concreto e parece-nos, gostava também que se pronunciasse sobre isso. Bem como a questão que nos parece fundamental, que é se justifica ou não que se crie diplomas extravagantes à revelia daquilo que foi o grande esforço de décadas para que se sistematizasse a legislação do trabalho num único diploma, para melhor entendimento pelas partes e ser melhor entendível pelas partes. Finalmente, permita-me um à partezinho, que estou mesmo a terminar. Eu também sou do Alto Minho e sei muito bem o que é receber mensagens a dizer bem-vindo à Espanha, porque é aquilo que me acontece em grande parte do território transfronteiriço. Portanto, a falta de 4G, 3G, quanto mais 5G, é uma miragem para se transformar isto numa espécie de coesão territorial. E isso era preciso instrumentos e gostava que o GT também, dentro do possível, se pronunciasse. Muito obrigada, Sr. Deputado Coordenador. Muito obrigado, Sra. Deputada Emília Cerqueira. Se me permitem só fazer uma referência muito breve para o facto de a UGT, com data de 19 de maio de 2021, ter enviado um documento com contributos no âmbito da discussão pública das iniciativas legislativas sobre o teletrabalho e trabalho à distância, que eu julgo que é do conhecimento de todos os grupos parlamentares e está na página. Só fazer essa referência a esse facto e também agradecer ao GT esse envio já anterior desses contributos por escrito. Sem mais demoras, dou a palavra ao Sr. Deputado José Soeiro, do Bloco de Esquerda. Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, em nome do Bloco de Esquerda, cumprimentar o GT, cumprimentar o Sérgio Monte e também o Dr. Carlos Alves, que também faz parte da delegação, e dizer que estamos muito de acordo com a insistência que a UGT fez de nós retomarmos na legislação do trabalho e terminado o período de legislação excepcional que tornou o teletrabalho obrigatório em determinadas circunstâncias e por razões sanitárias, mas estamos muito de acordo que o enquadramento do teletrabalho deve guiar-se pelos dois princípios fundamentais que estão até estabelecidos em termos europeus. A voluntariedade, o teletrabalho só pode existir caso o trabalhador o deseje, não pode ser imposto pelo empregador, e a reversibilidade do próprio teletrabalho, ou seja, em qualquer momento o trabalhador que numa determinada circunstância aceitou, desejou, requereu o teletrabalho deve poder voltar atrás. E também achamos que é pertinente que haja esta distinção, agora que estamos a querer regular no Código de Trabalho, densificar as normas relativas ao teletrabalho na lei laboral, não confundirmos isso com o período que vivemos, que foi um período excepcional. Há algumas matérias que parecem reunir consenso, ou pelo menos uma larga maioria no Parlamento, nomeadamente as que têm que ver, por exemplo, com os acidentes de trabalho. Há outras que talvez, pelo menos nos projetos apresentados, não tanto, mas nos parece que era fundamental que ficassem clarificadas, densificadas, nomeadamente o respeito pela privacidade dos trabalhadores, a clarificação do direito a
todas as componentes de remuneração, nomeadamente todo o tipo de subsídios, falou-se aqui do subsídio de refeição e de outros complementos, e portanto isso também é muito importante e nós procuramos clarificar isto, e também a necessidade de compensar os trabalhadores pelos custos extraordinários que têm quando passam por uma situação de teletrabalho. A legislação portuguesa não tem muito a tradição de definição de valores absolutos. Parece-nos que é importante que fique garantido o princípio de que esse pagamento dos custos extraordinários é uma norma imperativa da lei, não é algo que esteja à disposição das partes de negociarem, de ser afastado, seja por acordo individual, seja por acordo, por negociação coletiva, isto é, esta compensação, o pagamento por parte do empregador dos acréscimos de despesas deve ser uma norma imperativa da lei. Mas também não temos nada contra que possa definir-se um valor absoluto. Já o propusemos, por exemplo, quando foi da discussão sobre o subsídio de refeição. Na altura, essa norma até foi bastante criticada, a ideia de definirmos um valor absoluto na lei, ou tomar como referência o valor que estava definido para a administração pública. Mas, enfim, não temos nenhuma objeção sobre isso, mas gostava de saber qual é a opinião da UGT. Como é que entende que deve ser colocada na lei esta questão da compensação pelos custos? Deve ser uma norma imperativa, como nós defendemos? Deve ser uma norma facultativa, ou que pode ser afastada pela contratação coletiva, como propõe o Partido Socialista, que fica dependente do acordo do empregador? Deve ser definido um valor absoluto? Enfim, era importante saber isso. Também gostava de perguntar se o UGT acha que faria algum sentido que o teletrabalho fosse regulado fora do Código de Trabalho. Ou seja, se concorda com a opção do projeto de lei do Partido Socialista de uma legislação extravagante à parte, paralela às normas do Código, que se manteriam, mas depois haveria um documento, uma legislação, um diploma à parte, paralelo, que regularia o teletrabalho. Também gostava de perguntar ao UGT qual é a opinião que tem sobre a distinção e a nova categoria, no fundo, que o Partido Socialista propõe que seja criada, que distingue o tempo de trabalho, o horário de trabalho do horário de contacto. Parece-nos uma armadilha extremamente perigosa. Gostávamos de saber o que é que a UGT pensa sobre isso, porque parece-nos que o tempo de contacto deve ser o tempo de trabalho. O tempo que não é tempo de trabalho não pode ser um tempo de contacto, porque a lei já define que o tempo de descanso é um tempo de não trabalho. E, portanto, parece-nos muito perigosa esta ideia, porque parece-nos que pode levar a um prolongamento informal dos horários de trabalho por via da definição de um horário de contacto que é diferenciado do horário de trabalho. Também gostava de perguntar ao GT o que é que lhes parece, o que é que parece ao GT, qual é a opinião do GT relativamente ao alargamento do grupo de trabalhadores que têm direito a requerer unilateralmente o teletrabalho. Nós colocamos os trabalhadores com filhos até aos 12 anos, colocamos os cuidadores e as cuidadoras informais, temos sido contactados por grupos de trabalhadores com deficiência que dizem que também deviam estar incluídos nessa norma, e gostávamos de saber o que é que o GT pensa sobre isso. E, finalmente, o que é que pensa sobre a possibilidade de nós consagrarmos a regulamentação do teletrabalho, as normas do teletrabalho, como estando protegidas naquele elenco de normas que o artigo 3º do Código enumera, que não podem ser afastados por negociação coletiva, a não ser em sentido mais favorável ao trabalhador. Parece-nos que era muito importante, enquanto não se repõe plenamente o princípio de tratamento mais favorável, pelo menos aquilo que nós vamos definir relativamente ao teletrabalho, que seja imperativo e que não possa ser afastado, a não ser, claro, em sentido mais favorável ao trabalhador. Também o que é que acham sobre isso, porque sempre temos tido esta opinião de que, já termino, Sr. Presidente, de que a negociação coletiva é um complemento à lei que permite especificar, detalhar, tratar de aspectos específicos, mas que é importante que a lei crie esse chão comum de direitos dos trabalhadores, e hoje, claramente, a regulamentação que está no Código de Trabalho sobre o teletrabalho não é suficiente, e por isso é que há projetos para mudar o Código. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Dou a palavra à Sra. Deputada Diana Ferreira, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português.
Muito obrigada, Sr. Coordenador, e gostaria também, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, de cumprimentar o GT, Dr. Sérgio Monte, Dr. Carlos Alves, de agradecer, além da intervenção que fizeram, também o contributo escrito que já enviaram, e colocar aqui, diria, algumas preocupações que o PCP tem manifestado sobre esta matéria, mas também, naturalmente, considerando a intervenção que fizeram e preocupações, temas específicos que aqui referiram, da questão da reversibilidade da prestação de trabalho em regime de teletrabalho, a questão dos acidentes de trabalho, da privacidade do trabalhador, mas também a questão das componentes remuneratórias, que são elas matérias sobre as quais o PCP tem intervindo e sobre as quais até apresenta propostas muito concretas também na iniciativa legislativa que entregamos sobre as questões do teletrabalho. Há para nós, diria eu, alguns princípios que também colocava que são claros. Primeiro, o teletrabalho não é nenhuma panaceia para todos os males. Não é o teletrabalho que vai resolver um conjunto de problemas que persistem no mundo do trabalho e nas relações laborais, e o PCP enquadra na sua iniciativa legislativa a prestação em regime de teletrabalho como uma excepcionalidade e, naturalmente, que tem que ter o acordo e a vontade do trabalhador, não podendo em nenhum momento ser imposto ao trabalhador a prestação do teletrabalho, se ele assim não o quiser. Como não pode ser imposto se não houver condições para a prestação do trabalho em regime de teletrabalho no local no qual o trabalhador passará a trabalhar, sendo que a questão do teletrabalho abrange naturalmente realidades diferentes. Por norma e na maioria das situações, ele tem sido referido ao trabalho a partir do domicílio, sendo que naturalmente há situações de teletrabalho que não são feitas a partir do domicílio. Não obstante, a legislação é abrangente o suficiente também para se referir a todas essas situações. Para nós o que também é claro é que os trabalhadores que estão em regime de teletrabalho têm os mesmos direitos que os outros trabalhadores, nomeadamente os direitos previstos na legislação laboral e também em matérias de negociação coletiva que existam instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho. Sabemos também, e perante os riscos que existem de se colocarem em causa direitos dos trabalhadores, entendemos também que era importante intervir para garantir a quem esteja em situação de teletrabalho os seus direitos laborais devidamente salvaguardados. A questão das componentes remuneratórias é efetivamente de grande importância. Aliás, a UGT também já aqui o afirmou, mas nós assistimos e há vários exemplos de tentativas de retirada de subsídio de refeição, mas de outras componentes remuneratórias também associadas à prestação de trabalho de vários trabalhadores, e isso para nós não é de todo aceitável. O facto de estar em teletrabalho não pode de todo significar uma diminuição dos direitos, por isso, seja o subsídio de refeição, sejam outras componentes remuneratórias que fazem parte integrante da remuneração mensal dos trabalhadores, têm naturalmente que ser garantidas, e ao mesmo tempo não podemos confundir a casa do trabalhador com o posto de trabalho. Isto para nós também é claro. Enquadra-se isto também na questão do direito à privacidade dos trabalhadores. A casa dos trabalhadores, o seu domicílio é o seu espaço pessoal, o seu espaço familiar, o seu espaço privado, e não obstante terem naturalmente que ser garantidas e asseguradas até na responsabilidade da própria entidade patronal matérias de saúde e segurança no trabalho, não podemos confundir a casa do trabalhador como um posto de trabalho. Nós temos definido, e também gostaríamos de ouvir a opinião da UGT sobre essa matéria, uma compensação de um ponto de vista de custos para o trabalhador, seja nos gastos acrescidos que possa ter com comunicações, eletricidade, água, entre outros, mas também pelo facto de prestar o trabalho a partir do seu domicílio, ou seja, essa compensação nós entendemos que tem que ser garantida. O PCP propõe um valor fixo de ajudas de custo de 2,5 IAs por dia, sem prejuízo de haver matérias e elementos mais favoráveis que possam ser definidos em contratação coletiva. Entendemos é que importa também balizar, no fundo, e definir um valor mínimo que possa ser garantido a todos os trabalhadores, e perceber também a opinião da UGT sobre isto. E em matérias de horário de trabalho, a nós também nos parece muito claro que seja na
na empresa, seja em situação de teletrabalho, nomeadamente a partir de casa, há um horário de trabalho que o trabalhador tem que cumprir e fora desse horário de trabalho o trabalhador não está obrigado a responder a nenhuma situação por parte da empresa, sendo que o PCP também propõe que qualquer trabalho extraordinário deva ser solicitado por parte da entidade empregadora aos trabalhadores por escrito e devendo ser naturalmente depois devidamente compensado enquanto trabalho extraordinário. Também aqui colocar a questão de estar salvaguardado o posto de trabalho na empresa para o trabalhador. Gostaríamos de saber a opinião da UGT sobre isto. É algo que nós propomos no nosso projeto de lei. Nós estamos a assistir a uma tentativa de imposição, até por algumas empresas, de colocar todos os trabalhadores em teletrabalho, fazendo desaparecer, no fundo, os seus espaços enquanto empresas. E isso é um risco que nós também achamos que não se deve correr e, por isso, deve estar salvaguardado sempre um posto de trabalho para os trabalhadores na própria empresa e, naturalmente, o direito de a qualquer momento o trabalhador poder regressar a esse mesmo posto de trabalho e deixar de prestar serviço em situação de teletrabalho. Conhecer também a opinião da UGT sobre estas matérias. Muito obrigada mais uma vez. Muito obrigado, Sra. Deputada Diana Ferreira, e dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, que julgo que nos acompanha online e que está em condições de poder intervir. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar o Sr. Coordenador, os Srs. Deputados. Creio que todos me estejam a ouvir. Correto, Sr. Deputado. Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Muito obrigado. Um cumprimento especial também, tanto aos representantes da UGT, ao Dr. Carlos Alves e ao Dr. Sérgio Monte, e em primeiro lugar, agradecer os contributos que a UGT nos fez chegar, quais são importantes e relevantes, daí registar as preocupações que foram aqui demonstradas, bem como as diversas sugestões também que aqui foram dadas por parte da UGT. Deixar, isso também de uma forma muito sucinta e muito prática, pretendia, colocar, três questões. Pedia, que, e tendo em conta que a UGT também referiu a questão, o respeito, o direito, ao desligamento, que desenvolvesse um pouco mais esse tema, e ver também, na opinião da UGT, se o teletrabalho, de que forma que vê um aumento da produtividade, e a importância, para a economia portuguesa. Sabemos, que o teletrabalho, que foi recorrido, tivemos que recorrer agora, sabemos, que salvou, muitos postos de trabalho, e também deixar uma nota, relativamente sobre a conciliação e de que forma vê o UGT a conciliação entre a vida profissional e a vida familiar e o respeito, ao desligamento. Deixar esta nota, agradecer mais uma vez a exposição feita, e é isto para já, Sr. Presidente. Sr. Coordenador. Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Moraes Soares, e agradeço muito a todos os senhores deputados a gestão muito rigorosa que fizeram do tempo, atendendo a que às 15 horas inicia-se a nossa reunião plenária. E, portanto, faço também esse apelo aos membros da delegação da UGT, na medida do possível, agradecia um esforço para, num esforço usando o tempo de 10 minutos, poderem dar mais contributos e responder às questões que as senhoras e os senhores deputados colocaram. Tem 10 minutos para esse efeito. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Agradecendo as questões que nos foram colocadas e passando já diretamente às respostas às mesmas, uma vez que estamos limitados de tempo. Primeira questão, consideramos ou não relevante a densificação antes do fim do período de teletrabalho obrigatório. Aquilo que nós sabemos hoje é que nós temos, apesar de tudo, um regime de teletrabalho, já no Código de Trabalho desde 2003, que no fundamental já consagra muitos dos princípios que hoje foram mais ou menos enunciados de forma consensual por todos os partidos. Sabemos, e a UGT disse isso também na sua intervenção inicial, de que uma regulação mais efetiva do teletrabalho não vai depender apenas da legislação laboral, vai depender de um conjunto muito vasto de políticas, desde políticas de valorização do interior, políticas de habitação, políticas de investimento, política de resposta aos impactos setoriais, de resposta eventualmente no emprego em muitos setores, e portanto, nomeadamente, exigirá uma reflexão um pouco mais aprofundada e estrutural sobre aquilo que nós queremos que venha a ser o teletrabalho no futuro. Não bastará provavelmente a alteração à legislação, deverá ser necessário uma reflexão um pouco mais sustentada, um pouco mais abrangente, e que a UGT há muito vem defendendo, deveria ser realizada, nomeadamente em sede de concertação social.
Quanto ao papel da negociação coletiva, a OGT desde a primeira hora disse que a negociação coletiva tem aqui um papel importante e tem um papel absolutamente fundamental para regular esta matéria. Pensamos que a lei, aqui passando a uma outra questão, que a lei deve regular, acho que a nossa lei tem de facto princípios importantes, tem já muitas salvaguardas que são absolutamente necessárias, mas que apesar de tudo tem muita margem para melhorar, e isso foi deixado claro com este novo fenómeno pseudo-teletrabalho. E nomeadamente, quando nós vemos a necessidade de concretizar aquilo que é a equiparação do teletrabalhador aos demais trabalhadores, e levantou-se a questão do subsídio de refeição, mas não só, e como nós levantámos inicialmente, a questão de outras prestações pecuniárias e de outro tipo de subsídios que de facto não se tornou claro, e se calhar a lei deverá tornar mais claro, que deverão ser pagos aos teletrabalhadores, mas também a questão inclusivamente dos custos, que também foi muito aqui falada, dizendo às vezes não tanto quais são os custos que deverão ser cobertos, mas a natureza dos custos que devem ser cobertos. E aqui, naturalmente, a negociação coletiva tem um papel importante depois para complementar e desenvolver todas essas matérias. E aquilo que nós pedimos desde o início, nomeadamente no nosso parecer, é que, nomeadamente, não só não se restrinja ou se encaminhe a legislação para, de facto, instrumentos de outra natureza que não a negociação coletiva, mas que a própria legislação não seja demasiado restritiva em algumas matérias que não seria compreensível que assim o fosse, nomeadamente, o Sérgio Monte levantou a questão da definição de profissões que podem aceder ao teletrabalho, mas até outras, como a própria atividade sindical, claramente sairão enriquecidas se puderem ser reguladas pela negociação coletiva. Há algumas questões diretas que nos foram colocadas, nomeadamente sobre a fiscalização, as visitas ao domicílio, se devem coincidir ou não com o horário de trabalho. Em regra, nós, como é óbvio, de acordo com aquele princípio que defendemos, de que o teletrabalhador é um trabalhador, e isso pode levar a uma distinção entre a regulação do teletrabalho e outras formas de trabalho à distância, que necessariamente não estaremos a falar de trabalhadores por conta de outrem, vinculados para um contrato de trabalho, mas para ser fenómenos um pouco diferentes. Em regra, deveria ser esta visita feita durante o horário de trabalho, mas também temos consciência de uma coisa, é que só encontraremos incumprimentos ao horário de trabalho se houver a possibilidade de alguma espécie de fiscalização fora desse mesmo horário de trabalho, e nomeadamente a nossa legislação já há alguns anos que permite em alguns casos que se alongue um pouco, nomeadamente até às 19 horas, a fiscalização e as visitas ao domicílio por parte da ACT. Uma pergunta colocada também por vários grupos parlamentares tem a ver, queremos ou não um diploma extravagante ou queremos uma alteração ao Código de Trabalho? Em teoria, pensamos que seria mais adequada a alteração por via de uma alteração ao Código de Trabalho, que permitiria provavelmente um regime mais integrado, mas devo dizer, entre uma má alteração ao Código de Trabalho e uma boa lei extravagante, o GT necessariamente caminharia sempre para uma boa lei extravagante. Outra questão que é colocada recorrentemente é a questão da forma como a compensação dos custos deve ser realizada, e se deve ou não haver o pagamento de valores absolutos. Necessariamente nós temos alguma simpatia numa solução que garanta um valor mínimo absoluto aos trabalhadores, mas temos consciência de que, tal como noutras soluções que têm a ser encontradas nesta matéria, estamos a caminhar numa linha muito fina entre aquilo que será necessariamente um valor que compense suficientemente o trabalhador e um valor que para muitos empregadores seja um valor impossível de pagar, o que na prática iria inviabilizar que muitos milhares de trabalhadores que teriam um interesse em aceder ao teletrabalho deixassem de o fazer. E isso também seria, de facto, algo negativo. Acho que, porventura, é uma daquelas matérias em que a negociação coletiva terá que caminhar muito rapidamente. De facto, depois queria sobre o alargamento ou não do leque de trabalhadores que pode requerer o acesso ao teletrabalho. Nós estamos aqui necessariamente também a falar de equilíbrios. Pensamos que deverá haver mais trabalhadores, nomeadamente no quadro daqueles que têm responsabilidades familiares, no quadro do cuidado informal, no quadro, nomeadamente, dos trabalhadores com deficiência, que deverão aceder a este regime de teletrabalho. Temos que ter em conta que o leque de trabalhadores que deve poder aceder ao teletrabalho nestes termos não poderá ser tão vasto que maximize aquilo que são os efeitos negativos de uma possível massificação do teletrabalho. E, portanto, teremos que caminhar aqui sempre numa banda que não seja demasiado larga, que faça com que uma percentagem extremamente significativa de teletrabalhadores que caminhem, pelo menos numa primeira fase, para o teletrabalho, sem que tenhamos acautelado, nomeadamente, as condições para que esse teletrabalho não tenha mais efeitos perniciosos que vantagens.
No que toca à questão do princípio de tratamento mais favorável, é uma questão sempre controversa. A UGT há muito tempo que defende uma regra e esta regra também continua a aplicar-se. É assim, é uma discussão interna, a dizer é mais abrangente, menos abrangente, é total, tudo deve ser mais favorável. A UGT tem defendido uma regra que, nomeadamente, em aquilo que são matérias estruturantes para o mercado de trabalho e aquilo que são direitos do núcleo mais duro do contrato de trabalho, esses indubitavelmente devem estar abrangidos pelo princípio do tratamento mais favorável. Noutras matérias poderá ser eventualmente aberta à discussão. A questão do teletrabalho é de facto uma questão que terá de se ver. Penso que será porventura um pouco precoce tomar essa decisão no quadro, se não tivermos ainda decidido necessariamente qual é que é o papel que queremos que o teletrabalho venha a ter na nossa sociedade. A questão para concluir, a questão do respeito aos horários de trabalho é uma questão absolutamente essencial. A UGT, dentre os princípios que enunciou, e aqui uma grande concordância entre todos os grupos parlamentares, o princípio da reversibilidade, o princípio da voluntariedade, mas a UGT chama a particular atenção de facto para o princípio de não se esquecer, o teletrabalhador não pode ser descaracterizado enquanto trabalhador. Ao contrário de outros fenómenos de trabalho à distância, o teletrabalhador é, por regra, um trabalhador e isso traz atrás de si todo um lastro. E um dos lastros que traz, nomeadamente, tem a ver com o cumprimento dos horários de trabalho, tem a ver, nomeadamente, com a impossibilidade de arrastar conceitos para dentro desta atividade, desta forma de prestação de atividade, como é o caso do incumprimento de objetivos, que poderia levar a consequências que consideramos eventualmente poderiam ser perniciosas. E penso que desta forma, relativamente ao direito a desligar, esta também está associada com o direito a desligar, falamos do cumprimento de horários de trabalho, falamos dos limites do horário de trabalho, dos limites à duração que estão previstos no Código de Trabalho, eles em si deverão ser o garante do direito a desligar, pelo menos para os teletrabalhadores, para outras situações poderá ser um pouco diferente. Penso que cobri mais ou menos, não sei se o Sérgio Monte quer deixar alguma nota. Muito obrigado. Agradeço ao GT os contributos escritos, a realização desta audição, certamente muito importante para os trabalhos parlamentares, e nesta parte da audição daria por concluída a audição da UGT. Muito obrigado a todos e a todas. Obrigado, boa tarde. Até à próxima, bom trabalho. Bom trabalho e bons resultados, sobretudo.